Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos expondo este Evangelho, todos os domingos a gente olha uma parte deste Evangelho, e hoje nós iremos olhar o final do capítulo 13 e o início do capítulo 14. Mas eu quero convidá-lo a abrir neste momento em João 14, e a porção que nós vamos abordar é uma porção longa, e por isso eu vou fazer como se fosse um voo panorâmico. Eu não vou entrar a todos os detalhes do texto, mas vou tentar dar uma visão à luz desse texto, tentando unificar o final de João 13 com o início de João 14. Então abra por gentileza João 14, e neste primeiro momento nós vamos ler apenas o verso 1, mas deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos fazer várias leituras ao longo da exposição. João 14 então diz assim, verso 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ó Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e nós como Teu povo queremos ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, necessitamos que o Teu Santo Espírito nos conduza à verdadeira compreensão da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades ao nosso coração. Pedimos que nós possamos ser edificados, exortados e consolados através da exposição bíblica. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 14, a primeira parte dele, e este verso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, é muito conhecido. Nós o recitamos muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes quando nós estamos passando aquele momento bem difícil em que o nosso coração fica apertado, a gente lembra de João 14. Quando a gente está aconselhando pessoas, quando a gente está visitando, a gente lembra de João 14, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração. Mas talvez o que nós não percebemos é que Jesus não está iniciando um diálogo, ele está no meio de uma conversa. E naturalmente que esses temas da conversa vão mudando. Mas desde o capítulo 13, nós temos Jesus com um grupo próximo dos seus discípulos. Ele já não está mais lidando com a multidão que permeia João na primeira parte, até o capítulo 12. A partir do capítulo 13, ele foi para um lugar para celebrar a Páscoa com eles, a última Páscoa. Está aqui na noite que antecede o dia em que ele seria preso, crucificado. E Cristo fez uma cerimônia muito marcante, que foi a cerimônia do lava-pés. E algo tão restrito que não tinha nenhum escravo lá, nenhum servo. E como nós vimos domingo passado, o próprio Jesus se coloca na condição de lavar os pés. E ao fazer isso, mais do que lavar os pés, ele está dando uma série de significados naquele ato. Ao ponto de que quando Pedro disse para ele, você não vai lavar os meus pés, ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E a cerimônia então do lava-pés apontava para o grande ato de Cristo veio nos servir. E ao nos servir na cruz do Calvário, ele nos purifica. E necessário que nós, uma vez purificados, nos voltemos em ato de serviço também para os outros. E ele vai dizer, veja o que eu vos fiz, e vocês também devem fazer igual. Se você compreende o que Cristo fez, você deve colocar em prática. E aí ele continua conversando. E após falar sobre essa purificação, ele começa a dar notícias que vão gerar um coração turbado nos discípulos. Ele vai dizer para eles que um dentre eles iria trair a ele. Ele vai dizer que aquele que sentava com ele à mesa vai traí-lo. Sem sombra de dúvida, isso gera repercussões, e eles começam a perguntar, acaso sou eu, Senhor? Ao ponto de alguém dizer só, Pedro dizer para João, pergunta aí quem é. Essa dúvida paira no grupo, nesse grupo próximo de Jesus, Jesus e 12. E Jesus começa a dar sinais indicando, mas eles não percebem. Judas sai do meio deles, mas eles achavam que Judas tinha ido comprar alguma coisa. Afinal de contas, Judas é alguém que lida com a bolsa, ele é o tesoureiro. Mas Jesus então se volta e começa a apontar de que aquilo que é traição, na verdade, vai conduzi-lo à glória. E aí ele começa a dizer que para onde ele vai, eles não poderiam ir.
E isso começa a ficar confuso na mente daqueles discípulos. Como assim? E aí Pedro chega a dizer, não, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. E aí Jesus vai dizer para Pedro que galo vai cantar 3 vezes. E aí então ele vai negar. Ele negará antes que o galo cante. 3 vezes ele vai negar antes que o galo cante. Queridos, essas informações não são facilmente compreendidas. Como que aquele com quem eles tinham caminhado com ele, agora diz para eles que que ele vai para um lugar e eles não podem acompanhar. Como que a informação de que Pedro vai negar 3 vezes antes que o galo canta, vai gerando essas dúvidas no coração. E aí aquele que havia se humilhado, passa a consolar o coração dos discípulos. E ele se volta agora para todos, no verso 14 diz, no capítulo 14 diz, não se turbe o vosso coração. O que é curioso é que o próprio Jesus esteve com o coração turbado. Quando você olha para o Evangelho de João, a palavrinha grega usada aqui, ela vai aparecer em alguns contextos. Por exemplo, quando Jesus está naquela ocasião da morte de Lázaro, o texto diz que ele se comoveu. E a palavra aí é essa mesma expressão traduzida aqui como se turbe o vosso coração. Quando Jesus está no capítulo 12, dizendo da chegada da hora, ele diz, agora está angustiada a minha alma. É também a mesma expressão, turbar. E quando ele vai dizer que dentre os discípulos, um iria trair, lá no verso 21 do capítulo 13, e vale a pena você dar uma olhada, olha aí comigo, capítulo 13, verso 21. Diz assim, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Então todas essas expressões é a mesma que Jesus se volta para os discípulos. Porque Jesus passa por este momento compreendendo a vontade do Pai, entendendo que Ele veio para esta missão, entendendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso é o que vai aliviar o coração dele. E Ele quer agora ensinar os discípulos como não ter o coração seja tomado por esse turbar. E eu quero então que você veja comigo que Jesus é aquele que nos consola nos momentos difíceis da vida. Então é momento difícil, é conversa dura, e Cristo agora começa a consolar eles. E Cristo vai fazer isso através de algumas frases aqui em João 14. A primeira delas é que nos momentos difíceis da vida, Jesus nos chama a crer nele. É isso que você encontra aí no verso 1. Não se turbe o vosso coração, vamos juntos? Credes em Deus, credes também em mim. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está chamando a eles a continuarem crendo, porque as coisas que eles vão ver, vão chocar eles. A expectativa que eles tinham criado, quanto à figura do Messias, não vai corresponder com aquilo que eles vão ver. E é por isso que Jesus está dizendo para eles, vocês precisam continuar crendo. Os discípulos, quando foram para Jerusalém com Cristo, embora Jesus já os advertissem, havia um clima de euforia na multidão. Quando ele chega em Jerusalém, a multidão começou a gritar, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E até mesmo Pedro tinha dito para Jesus, de modo nenhum você vai para a cruz. Mas o que vai acontecer é que Jesus vai terminar preso nessa noite. E Jesus está dizendo para eles, vocês precisam continuar crendo. E perceba que ele vai igualar. O ato de crer, vai dizer aqui, credes em Deus, credes também em mim. Isso é muito importante no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João vem mostrar para nós que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio fazer vários sinais, e que as pessoas, ao crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, eles têm vida eterna. E daí a necessidade
daqueles que eram judeus na época, apegados ao monoteísmo, e o monoteísmo é uma crença correta, nós somos monoteístas, mas eles tiveram dificuldade quando Jesus começou a dizer: eu e o Pai somos um. E é isso que gerou ódio no coração da multidão. E agora Jesus está dizendo para os discípulos: vocês precisam botar a fé em vocês, em Deus Pai e em mim. Afinal de contas, eu tenho todo o controle da história. Perceba agora então como que a gente volta no capítulo 13, nas cenas envolvendo a coisa mais trágica, a traição. Traição é algo que machuca. Quem já foi traído de alguma forma, sente o coração partido, porque parece que a confiança depositada é jogada na lata do lixo. E quando você olha para Jesus, você encontra um dos discípulos iria traí-lo, e Judas, esse que vai meio que apunhalar, vai levantar o calcanhar na linguagem bíblica, é mostrado para nós como sendo uma traição que de modo algum pegou Cristo desprevenido. Por que é que nós devemos crer em Cristo nos momentos difíceis da vida? Crer no que Ele diz, a despeito daquilo que parece aos nossos olhos? É porque Ele está no controle de cada detalhe da história. Quando você olha numa visão humana, você acha que Judas está traindo Jesus e pegando Cristo desprevenido. Mas essa nunca foi a leitura bíblica. Em João 6, Jesus já disse: um dentre vós é diabo. Olha João capítulo 13 então. Olha Jesus dizendo isso no verso 18. Ó. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes, para que se cumpra a escritura, vamos juntos? Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha a continuidade: desde já vos digo, vamos juntos? Antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. 7 vezes vai encontrar essa expressão eu sou em João. Remete a lá a Êxodo, a identificação do próprio Deus. O que Jesus está dizendo é assim: quando vocês verem que um dentre os nossos se levantou o calcanhar contra mim, saiba que eu já sabia disso. Saiba que ele só faz isso porque a própria Escritura previu. É a revelação de Deus acontecendo na história. Se a traição de Cristo não pega Cristo desprevenido, a traição que Cristo sofreu não pega ele desprevenido, é aliás o cumprimento de uma das profecias bíblicas. Você acha que a angústia pelo qual você passa, que eu passo, está pegando Deus fora do controle? Nós lemos nessa noite Isaías 40, como que Deus é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Você pode continuar crendo em Cristo. Nos dias difíceis da vida, nos momentos difíceis da história, lembre de você continuar crendo em Cristo e em Deus Pai, porque o que eles falam é de fato o que acontece. Perceba ainda em João capítulo 13, olha lá o verso de número 26, quando eles perguntam: quem é o traidor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, vamos juntos? Imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, vamos juntos? O que pretendes fazer, faze depressa. Perceba o que está acontecendo. Jesus dá um bocado de pão, Satanás entra em Judas, e Judas então, Jesus diz para Judas: o que você pretende fazer, vai lá e faz. Percebe? Cristo poderia impedir Judas de fazer. Aliás, mais à frente, Pedro vai tentar impedir. Vai pegar a espada quando eles querem tentar levar Cristo. Não, Jesus está dizendo: faça. Porque a traição que vem sobre Cristo não pega desprevenido, já tinha sido anunciado na Escritura, e Ele mesmo está no controle, Ele está autorizando, porque aquilo que parece tragédia,
é glória. O que parece ser a derrota é exatamente o cumprimento de Gênesis 3. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E perceba que Satanás entra em Judas. Satanás é um dos instrumentos para levar Cristo à cruz. Judas é um outro instrumento. Mas nada disso foge ao controle soberano de Deus. De uma forma misteriosa, que nós não compreendemos plenamente, Deus é soberano e os seres criados são responsáveis pelas suas atitudes. E Jesus se volta para os discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em mim. Eu e você passamos por momentos de aflição, de angústia. Parece que o nosso mundo vira de pernas para o ar. Parece que nada faz sentido. Muitas vezes nós refletimos aquela frase dos discípulos na estrada de Emaús: esperávamos que fosse ele, mas já tem tanto tempo. Nada fugiu do controle do seu Deus. Nada fugiu das rédeas das mãos daquele que governa a história. Continue crendo, continue confiando, continue crendo naquilo que os seus olhos não veem no atual momento, mas as palavras do Senhor registradas explicam os acontecimentos. É isso que Jesus está fazendo no momento difícil da vida dos discípulos, levando eles a crer nele. E por que eles podem crer? Porque a grande traição está exatamente dentro do plano soberano. O grande adversário da nossa alma, Satanás, está ainda dentro do plano soberano de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o agir do Senhor. Esse é o Deus que eu e você servimos se nós estamos em Cristo. Esse é o Deus que você pode sair daqui com o seu coração acalmado, confiando, crendo, sem entender como, sem entender porquê muitas vezes, mas descansando daquilo que tanto aperta o seu coração. O que é que tem apertado você? O que é que tem afligido a sua alma? Jesus está dizendo para você: credes em Deus, credes também em mim. Nos momentos difíceis da vida, primeiro, Jesus nos chama a crer nele. Segundo, nos momentos difíceis da vida, Jesus nos lembra de que há um futuro de bênçãos para nós. Parece que se despedir fisicamente de Jesus vai ser algo terrível. Na verdade, a ida de Cristo à cruz é o que vai tornar garantida a habitação celeste. Olha lá o verso de número 2 de João 14. Jesus vai fazer a afirmação no verso 2. Vamos juntos? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Percebe a necessidade de crer em Jesus? Porque Ele está dizendo: eu vou preparar um lugar. O que Jesus vai fazer é preparar o lugar para que nós possamos habitar com Ele. E para isso Ele precisa fazer uma obra que vai tornar nós aptos a entrarmos neste lugar. Afinal de contas, a Bíblia diz para nós que o paraíso foi preparado antes da fundação do mundo. Mas nós precisávamos estar habilitados para morar com Deus Santo, porque nós somos pecadores. E é isso que Jesus foi fazer. A despedida temporária dos discípulos é Jesus indo para a cruz, preparar a condição para que eles possam morar eternamente com o Senhor. Perceba, aquilo que parece tragédia, na verdade, mostra para nós a próxima página da grande história. Saiba você que, por mais difícil que esteja a situação atual que você passa, a promessa de que há um lugar preparado, através da obra de Cristo, deve consolar o seu coração, deve fazer você reanimar no Senhor. Afinal de contas, há uma casa feita para nós, e nós temos direito a ela, porque foi quitado, pago. Não é um financiamento a longo prazo não, como a maioria de nós temos, não. É as chaves extremamente prontas por causa da obra de Cristo.
E perceba que Jesus vai mostrar isso. E essa conversa de que Ele vai preparar um lugar, e aonde Ele for preparar o lugar, então Ele volta e nos recebe, para que onde Ele esteja, nós estejamos também, vai gerar uma pergunta em Tomé. Jesus disse: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Verso 5, vamos juntos? Disse-lhe Tomé, vamos juntos? Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Percebe então as angústias que estão no coração dos discípulos? Eles não sabem o caminho, na mente deles. E olha Jesus respondendo para ele. Verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Perceba que Jesus estabelece aqui como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele abrange 3 áreas que vão resolver definitivamente o nosso relacionamento com Deus. Graças ao caminho, graças à verdade, graças à vida, nós temos um lugar então para habitar com o Senhor. Ele é o caminho porque Ele faz essa relação de Deus Pai conosco ser possível. Todas as bênçãos que eu e você temos e desfrutamos, chega até nós por causa da obra de Cristo. As suas orações são ouvidas por Deus por causa da obra de Cristo. Ele é o único caminho. E perceba que Jesus não estabelece aqui a possibilidade de um outro. Ele não diz assim: eu sou um dos caminhos. Uma geração pluralista como a nossa, é muito comum as pessoas verem Cristo como mais uma das opções válidas desse relacionamento com Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Ele é o caminho que leva ao Pai, o caminho que torna o acesso ao Pai algo real para nós. Se você ora, se Deus ouve sua oração, tem que ser através do caminho que é o próprio Jesus Cristo. Perceba que Ele vai se identificar não apenas como caminho, mas Ele vai se identificar como a verdade. Se como caminho Ele aqui exerce a função sacerdotal, de interligando o homem a Deus, como verdade Ele exerce a função de profeta. Ele é aquele que diz o que é. Ele não é uma das possibilidades de interpretações do mundo. Ele é a verdade. Ele é o definidor das coisas. Ele é o que define para você o que as coisas são. É isso que pode gerar consolo ao nosso coração, saber que nos momentos difíceis da vida, Jesus nos mostra que há um futuro de bênçãos para nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas Ele é também a vida. E vida aqui não deve ser entendida necessariamente como essa vida que nós temos fisicamente, mas vai além disso. A Escritura diz para nós que com a morte, com o pecado, entrou a morte física, mas entrou também a morte espiritual. E a Escritura descreve a condição do ser humano, caminhando, andando, conversando, mas morto espiritualmente. À luz de Efésios capítulo 2, muitas pessoas que você conhece aí na sociedade, eles estão mortos. Mas Jesus diz: eu sou a vida. Eu sou aquele que conecta e ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente. Perceba, por que é que Jesus pode garantir de que eu e você podemos ter um lugar para nós? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Tem um estudioso que diz assim: o caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. Saiba você que você tem algo melhor do que qualquer coisa que este mundo é capaz de dar. Se eles achavam que a libertação da dominação política de Roma seria aquilo que o Messias iria fazer, e o Messias morto na cruz parece não estar fazendo, Jesus está dizendo para eles: não, eu tenho algo melhor, eu tenho uma morada eterna. Deixa eu consolar o seu coração com as palavras do próprio Senhor. Se você está em Cristo, você tem um lugar para viver eternamente. Você tem uma pessoa para se relacionar eternamente. Você tem aquele definidor da história para você. Há um futuro de bênção, se você está em Cristo. Isso precisa aquecer o nosso coração.
Eu e você precisamos sermos revigorados quando estamos com o coração quebrado, tumultuado, aflito. Ele diz: continue crendo em mim, eu tenho um lugar maravilhoso para você, porque eu fui preparar, eu passei pela cruz, vou passar pela cruz, e você terá o caminho, a verdade e a vida para você. Talvez você está aqui nessa noite, e talvez você é até membro de alguma igreja ou de igreja, mas é possível você estar apenas numa vinculação de hall de membro, e é importante fazer parte de um hall de membro, sem sombra de dúvida, mas você precisa ter convicção absoluta na sua vida, de que você está em Cristo, de que você está vivo espiritualmente, de que você está ligado na verdade, de que você tem acesso a Deus. E se você talvez tenha dúvidas quanto a isso, nessa noite você pode lembrar da obra de Cristo, e crer na obra de Cristo, e ser religado, conectado com o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas. Como está o seu coração? Qual que é a expectativa? Quais são as perspectivas? Aos olhos humanos, essa noite vai terminar muito mal, mas aos olhos do soberano da história, essa noite vai terminar da forma como Ele declarou ser. E na sexta-feira, Cristo será crucificado, e Satanás será derrotado. Aquele que entrou em Judas será expulso da sua dominação como príncipe deste mundo. E no último dia vai ser lançado definitivamente no lago de fogo. Nos momentos difíceis da vida, continue crendo em Cristo. Nos momentos difíceis da vida, lembre-se de que há um futuro de bênção reservado para você. Terceira e última lição: nos momentos difíceis da vida, lembra que temos uma missão grandiosa para realizar. Que é curioso que em João capítulo 14, Jesus está falando de turbar o coração, está falando de um futuro, de uma morada eterna, mas quando você olha comigo lá no verso 12, verso 11 e 12, ele vai dizer de algo que eles vão fazer. Olha, João 14, versos 11 e 12, vamos juntos? Crede-me que estou no Pai, e o Pai crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos juntos? E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Perceba a promessa que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo: vocês estão com o coração partido porque vocês estão achando que estão se despedindo de mim. Não, eu vou preparar um lugar e um dia eu volto, e nós vamos habitar juntos. Mas deixa eu dizer mais: você vai fazer obras que eu faço, e obras maiores, porque eu indo preparar um lugar, eu indo à cruz do Calvário, eu vou interceder ao Pai, e tudo que você pedir ao Pai será concedido segundo a minha vontade. Irmãos, essa é uma promessa grandiosa que nós temos até o dia da volta de Cristo, até o dia de estarmos nessa habitação que Ele foi preparar para nós, fazemos as obras que Cristo fez e obras maiores. Talvez isso gere um certo estranhamento em você. Como que é possível, pastor, os discípulos fazerem uma obra maior do que a de Jesus? Entendo eu que isso se dá porque muitas vezes as pessoas entendem mal esse conceito de obras, e as pessoas deixam obras como se fossem os milagres de Jesus. E aí, se você pensar assim, que as obras que Jesus está prometendo, que os discípulos dele faria obras maiores, como sendo sinônimo dos mesmos milagres, até a Safari aqui gritou assim: eu não tenho resposta. Até a Safari do iPad gritou: eu não tenho resposta. Então, quando você olha para essa história, para essa promessa, você deve pensar:
será que é possível alguém fazer os milagres que Jesus fez ou maiores? Só para te dar um exemplo aqui, em João registrou 7 milagres, ele fez muito mais. Mas olha os milagres que Jesus fez: transformou água em vinho, curou o filho do oficial do rei, curou um paralítico que estava nessa condição há 38 anos, multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, ele conseguiu alimentar 5.000 só homens. Jesus andou sobre as águas, Jesus curou um cego de nascença, Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Alguém fez milagres parecidos com esse? Algum dos discípulos, mesmo os apóstolos que fizeram alguns milagres, mas chegaram ao ponto de fazer esses milagres e maiores do que esses? Você faz milagres como estes? Eu e você precisamos admitir que não. Jesus, será que teria mentido ou teria feito uma promessa que não vai se concretizar? Nós temos mais de 2.000 anos de história. Então essa não é a melhor interpretação, você entender obras como sendo milagres, os sinais, os milagres. Mas se você entender obras como sendo aquilo que Cristo fez de ensinar, de levar a palavra sendo pregada, aí você vai entender o que Jesus está dizendo. Porque quando Cristo veio a este mundo, Ele não veio necessariamente para evangelizar todos. Ele mesmo disse: não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas de Israel. Ele manda os discípulos ficarem restritos em algumas áreas geográficas. Cristo, quando termina o seu ministério aqui, sobe aos céus, e aí você tem em Atos 2, algo em torno de 120 pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é o que Ele veio fazer. Ele veio realizar a obra na cruz do Calvário. Ele veio preparar o lugar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora Ele vai interceder ao Pai. E nós então faremos a obra que Cristo fez, evangelizaremos assim como Cristo evangelizou, e obras maiores na amplitude. Porque o que Cristo veio fazer é a obra da redenção. O que nós vamos fazer é o anúncio desta obra da redenção. E aí você entende, Pedro, em Atos 2, prega um sermão e quase, alguém lembra? 3.000 se converte em uma só mensagem do Pedro, que estava aqui, que está um desses que Jesus disse: obras maiores você fará. Porque a obra de Cristo na cruz do Calvário fez aquilo que João disse em capítulo 12, pegou o príncipe deste mundo e o expulsou. À luz de Apocalipse, ele amarrou o valente. E Cristo ressurreto diz: ide por todo o mundo, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, façais discípulos de todas as nações. Nós não estamos competindo com Cristo para fazer obras maiores do que a dele. Nós só fazemos por causa dele, porque ele foi o sacrifício, ele foi a oferta, ele ressuscitou, e ao subir aos céus ele derramou o Espírito Santo. Capítulo 14 ele vai começar a falar do Consolador. Essa conversa vai continuar e vai dizer da obra que o Espírito vai fazer, e o Espírito nesses homens, em nós pregamos o Evangelho da obra que Cristo fez, e muitas pessoas se convertem, e obras maiores estão sendo feitas nesse sentido. Perceba, é momento difícil, eles estão com o coração quebrantado, angustiado, e Jesus está dizendo para eles: há algo a ser feito, há obras maiores vocês vão fazer, que vocês continuarão anunciando o que Cristo fez. Não é à toa que os discípulos, os apóstolos, mesmo presos, anunciaram o Cristo. Mesmo perseguidos, anunciaram o Cristo. Mesmo com o coração apertado, anunciaram o Cristo. Irmãos, eu e você não temos que esperar a nossa vida estar tranquila para a gente proclamar o que Cristo fez. É realizando as obras que Cristo fez, que Ele vai tratando conosco. E talvez você precisa sair aqui nessa noite, encorajados a perceber
que se Deus mantém você aqui, se Ele ainda não o levou para as moradas eternas, se Ele ainda não voltou, é porque você tem obras que Ele habilitou você para fazer. E se você está em Cristo, você tem poder para fazer, porque o Espírito está em você. E através da palavra proclamada da sua boca, pessoas são transformadas, pessoas entram no reino. E nós temos privilégios como o de hoje, de batizar pessoas. Ao longo de 2000 anos, a obra de Cristo tem continuado a ser feita, porque Cristo, ao morrer, Ele se colocou, e ressuscitar, se colocou como nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Ele derramou o Espírito que habita em nós. Eu e você podemos fazer a obra de Cristo mesmo sangrando, mesmo chorando. Aliás, o Salmo diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Eu e você precisamos nessa noite, temos o nosso coração tratado. Os momentos são difíceis, as circunstâncias nem sempre ajudam. O que você deve fazer? Jesus consola você. Como? Dizendo para você: continue crendo no que Ele diz. Lembre-se, há um lugar de bênção para você, há uma morada eterna, há bênçãos maiores no futuro para você. Terceiro, há obra a ser feita, e você está habilitado a fazer. Você é um dos discípulos de Cristo, que deve entender que toda autoridade foi dada ao Filho. Ide, portanto, façais discípulos de todas as nações. Vamos fazer isso neste instante, orando a Deus, pedindo que Ele quebrante o nosso coração, que Ele conforte a nossa vida, que Ele redirecione as nossas perspectivas, e como nós lemos na liturgia, que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça. Aí a ansiedade vai sendo tratada. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Teu Filho, nos momentos difíceis, está conosco através do Santo Espírito. Ele não nos deixou órfãos. Ele foi para junto de Ti, mas veio morar em nós através do próprio Espírito Santo. Agradecemos, ó Pai, porque nós estamos habilitados a fazer as grandes obras da evangelização. Agradecemos, ó Deus, porque nós podemos ter convicção absoluta de que o final da história é de eternidade, de alegria, que as lágrimas serão todas elas enxutas, que não haverá dor, não haverá despedidas, não haverá coração turbado mais. Nos faça, ó Deus, descansar nas grandes promessas que o Senhor tem para o Teu povo. E obrigado, ó Deus, porque o Teu Filho, ao teu coração turbado, não foi tomado pela angústia desse coração, mas crendo naquilo que o Pai tinha dito a ele, confiado de que o Pai tinha algo maior, que era tornar o nome exaltado sobre todo nome, foi e se entregou na cruz do Calvário, crendo de que toda a história estava nas mãos dele e do Pai, e crendo que a morte seria vencida 3 dias depois, na sua plena ressurreição. Por isso, Deus, nos faça ver a obra de Cristo e nos encantarmos com o controle soberano que o Senhor tem sobre tudo e sobre todos. Oramos em nome de Jesus. Amém.